Sobre provocação. É claro que tudo não aconteceu por causa do Raniel e dos jogadores do Vasco que foram provocar a torcida do Sport, mas passou por eles. Inclusive na súmula o Klaus expulsou o Raniel e Luiz Henrique. Uma cadeira foi atirada por um jogador do Vasco, alguns mostraram a genitália para a torcida do Sport. O Raniel, ele pulou a placa de publicidade, ele fez questão de ir provocar a torcida do Sport, e mesmo quando tentaram demovê-lo da ideia, alguns companheiros tentavam arrastá-lo para dentro do campo. Por que não foi comemorar no banco de reservas do Vasco um gol tão importante, num momento tão decisivo, ou com a torcida do Vasco posicionada do outro lado do estádio? Não, ele achou, não sei se engraçado, se divertido, aos 44 do segundo tempo, na casa do rival, que tinha um resultado vital para fazer num confronto direto, o último, né, confronto direto no campeonato. Ele fez questão de provocar e instigou a ira daqueles vândalos, bandidos, que devem ser identificados, punidos. E, repito, uma coisa não justifica a outra, mas fica a reflexão: um jogador profissional de um clube da grandeza do Vasco precisa desse tipo de comportamento? Eu creio que não. Tá aí, família vascaína, na opinião do Gustavo Villani, né, narrador de ontem do confronto Sport Vasco, passou pela ação do Raniel aí o tumulto gerado lá na Ilha do Retiro. Essa é a opinião dele, que eu discordo totalmente, família vascaína. Nada justifica uma atitude daquela. O Raniel provocou, como ele disse, cartão amarelo e depois ser julgado no tribunal, é o ponto. Agora, nada deveria justificar. Discordo totalmente do Villani aí em relação àquela invasão. E eu quero trazer aqui alguns pontos aqui muito interessantes, família. O jornalista da TNT Sport, né, o Luiz Felipe, ele tuitou o seguinte, está na tela para vocês, ó. Lembro bem, há um mês discutiu-se uma eventual dança do Vini em frente ao torcedor do Atlético de Madrid, que poderia gerar uma confusão. Houve um consenso de que ele poderia fazer o que quisesse. Hoje estão culpando o Raniel pela invasão dos vândalos na ilha. Não dá. E aí quero também pegar aqui um Twitter que algum perfil do Vasco destacou em relação ao Roger também, que criticou o Raniel ontem à tarde, né? Tá aí na tela para vocês, ó. O Raniel foi responsável na comemoração, foi muito agressivo, né? São aí palavras do Roger, e aí a gente vê ali o Roger, na internet é maravilhosa, né? E aí a gente vê o Roger ali zoando a torcida do Atlético Mineiro depois de um 6-1. E aí, Roger, será que foi agressivo essa sua zoação aqui também perante a torcida do Atlético Mineiro? Então nada justifica a atitude aí da torcida do Sport, família vascaína. Mas o ponto que eu quero tocar aqui nesse vídeo é que o vascaíno tem que pensar na classificação, pensar em voltar para a elite do futebol brasileiro. E toda essa situação aí pode ter gerado aí um passo muito importante para o nosso Vascão. O Vasco tem que correr atrás 2-3 pontos, família vascaína. Quero trazer aqui um especialista que falou sobre isso num canal do Sport, que o Vasco pode sim conquistar os 3 pontos. Se a gente ganhar os 3 pontos aí nessa partida, a gente já pode confirmar o nosso acesso aí diante do Criciúma. Vascão na elite do futebol brasileiro, se Deus quiser. Raniel não tem culpa de nada, o único culpado nessa situação aí é o presidente do Sport, é o próprio Sport, que não deu segurança aí para a partida acontecer. A provocação existe em cada canto desse mundo aí, já houve provocações. Depende, claro, dos torcedores que ali estão, de não invadir o campo, ou do clube dar segurança aos jogadores, família vascaína. Então o Raniel não tem culpa de nada. E a gente vai trazer aqui porque a Globo expôs aí o Sport, né, com uma matéria hoje, botaram um cadeado de bicicleta na arquibancada, e agora os caras estão aí no chororô. Vamos repercutir tudo isso aqui. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno
para vascaíno. Vou seguir nesse caminho aqui, família vascaína, porque o Rizek hoje no Seleção Sport TV deu uma opinião aí, realmente ele desabafou e foi totalmente contra aí a opinião tanto do Villani quanto a opinião do Roger Flores. Para ele é um absurdo comparar ou colocar na conta do Raniel essa invasão. Ele cita aqui também o exemplo do Messi lá contra o Real Madrid, que mostrou a camisa 10 para a torcida do Real Madrid no Santiago Bernabéu, e aí não houve isso. Como eu citei aqui também o jornalista Luiz Felipe falando do Vini Júnior dançando em frente à torcida do Atlético Madrid, e todo mundo aqui defendeu o Vini Júnior. Mas vamos acompanhar aqui o Rizek, se liga só. Em alguém do Vasco, ele queria dar porrada em alguém. Olha lá, 4 jogadores do Sport foram necessários para o cidadão voltar ao lugar dele, que é a arquibancada. O Sport queria retomar o jogo. Vocês imaginem o risco que isso traria ontem na Ilha do Retiro? Mas só retomando as punições: cartão amarelo, bem aplicado por provocar a torcida adversária. No outro caso, as punições previstas para agressão, cadeia, e no caso esportivo, a perda dos pontos. Se a justiça entender que o Sport falhou na segurança e a torcida do Sport foi responsável por isso que vocês estão vendo, perda dos pontos, 3-0 para o adversário. Então não tem cabimento equiparar as duas coisas. E o Paulo Vinícius Coelho trouxe uma lembrança aqui pra gente, que é primordial para a gente avaliar a diferença de civilidade do nosso futebol para, por exemplo, o futebol europeu. No maior clássico nacional do mundo, que é Real Madrid e Barcelona, o Messi fez um gol no Real Madrid, finzinho do jogo também, como o Vasco fez ontem, e olha o que o Messi foi fazer na direção da torcida do Real Madrid no Bernabéu. Ele tirou a camisa dele, levou até o amarelo por isso, tirou a camisa dele e mostrou a camisa para os torcedores do Real Madrid. Isso também é uma provocação, e provocação faz parte do esporte. Só que olha a reação dos torcedores do Real Madrid ali, alguns fazendo foto, outros, tem um que mostra o dedo ali, tem gente que aplaude. Ninguém invadiu o Bernabéu para bater no Messi. E não tem alambrado. Não tem alambrado. Ninguém invadiu para quebrar. Eu acho que essa cena é muito importante, da diferença de civilidade mesmo. Aí, concordo totalmente com o Rizek. E aqueles que estão falando aí que a culpa é do Raniel, cara, sinceramente não dá pra entender. Eu vejo aí em rodas de futebol, em programas de futebol, com certeza o Villani e o Roger já devem ter falado sobre isso, que o futebol é muito chato, que agora o jogador não pode mais se expressar e tudo mais. Tenho certeza que você já ouviu isso. E aí, quando vai lá o Raniel fazer aqui, depois de ser xingado, né, criticado, né, sido ali realmente provocado, vamos dizer assim, porque a provocação veio de lá também, aí o cara não pode comemorar contra a torcida. E a gente viu diversos jogadores já aqui no futebol brasileiro, né, fazerem isso e não ter essa repercussão negativa, porque não houve a invasão. E ponto. E o jogador que fez isso, se o tribunal entendeu que deveria ser punido, foi punido. Então, pelo amor de Deus, não façam isso. Vocês estão realmente acabando com o futebol brasileiro com esse tipo de opinião. Eu sempre gosto de citar aqui, citei mais cedo um outro esporte, né, NFL, quero citar a NBA. Quem gosta da NBA aí? No último jogo aí das finais da NBA, Stephen Curry ali no TD Garden, na quadra do Boston Celtics, para definir ali o jogo 6 para ser campeão, vai lá, tá ganhando o jogo, mete a cesta, puff aqui para a torcida do Celtic, para os jogadores do Celtic, houve invasão, e olha só, na casa dos caras, sendo campeão, então nada justifica esse tipo de situação, família vascaína, e por esse motivo o Vasco tem que correr atrás dos 3 pontos sim, porque se tem alguém errado em toda essa situação, é o Sport, que não deu segurança aí para a partida, para os jogadores do Vasco, para os próprios jogadores do Sport, para os profissionais que estavam ali trabalhando e foram agredidos. Então o Sport tem que ser punido e o Vasco tem que ganhar os 3 pontos sim. Quero trazer aqui um especialista, né, que falou no canal do Sport, quero trazer aqui ele falando que tem essa possibilidade sim do Vasco ganhar os 3 pontos. Tá na tela. Uma partida só poderá ser adiada, interrompida ou suspensa caso ocorra pelo menos um dos seguintes motivos. Aí nós observamos no inciso 1º, falta de segurança. E o árbitro relatou na súmula a falta de segurança. O árbitro relatou. E para concluir essa breve explanação do texto legal, observamos no artigo seguinte, no 20. Quando a partida for suspensa por quaisquer dos motivos previstos no artigo 19, ou seja, pela falta de segurança, assim procederá após o julgamento do processo correspondente pelo STJD. Se o clube que deu causa à suspensão da partida estava vencendo ou empatando, ou o jogo estava empate, tal clube será declarado perdedor pelo placar de 3-0. Isso é que seria assim, além da punição da perca de 1 a 10 partidas e da multa,
o Sport pode ser declarado perdedor desse jogo. E um ponto que tinha alcançado o resultado da partida, ele pode perder. E o Vasco, além de ganhar vai ganhar 3 pontos. Tá aí, família vascaína, mas eu quero colocar aqui um outro ponto, que na minha opinião é um absurdo. A Net Vasco destacou aqui o advogado Vinícius Loureiro, né? E ele falou que tem uma outra possibilidade, que é o Vasco perder os pontos. Tá aqui, ó. No entanto, é preciso entender o que desencadeou a reação da torcida, que foi a provocação por parte do atleta do Vasco. Nesse caso, o causador inicial do tumulto que provocou o encerramento antecipado da partida foi o atleta do Vasco e, por sua vez, o próprio time carioca. E se essa análise do caso for nesse sentido, será o Vasco que deverá ser punido, não o Sport, com a aplicação do resultado de 3-0 em favor do time pernambucano, explica aí o advogado Vinícius Loureiro, advogado especialista em direito esportivo, família vascaína, que é um absurdo. Irmão, se o Vasco perder esses 3 pontos aí, eu paro com o futebol, é melhor acabar com o futebol, porque o jogador não poder comemorar, que seja na torcida do adversário, cara, a gente citou aqui vários casos, diversos casos, tem o Davidson no futebol brasileiro, tem o Gabigol, lá fora acontece, é muito mais um problema da torcida e não somente a do esporte, porque a gente pode, esse tipo de caso acontece com várias torcidas no futebol brasileiro e no mundo, não quero crucificar aqui a torcida do esporte, mas não dá para culpar somente o jogador, família vascaína. Quero mostrar essa imagem aí pra vocês, que foi destaque numa matéria do Globo Esporte, né? Que é o cadeado de bicicleta, que tava ali na arquibancada, né? Que os torcedores acabaram ali entrando por ela, arrebentaram o cadeado e aí invadiram o campo, agredindo alguns funcionários que estavam ali trabalhando, a bombeira e tudo mais. E aí? Quando a gente vê as 2 casos que a gente colocou aqui, né, do advogado especialista falando que o Vasco pode ganhar os 3 pontos e que tem uma outra possibilidade, né, que o Vasco foi o causador do tumulto, da reação da torcida do esporte, quando você olha para essa imagem aqui, cadê a segurança? Quem é realmente o culpado de toda essa situação? Um jogador que está comemorando, na emoção vai ali provocar a torcida, mas opa, ele foi provocado também, ele foi xingado também, ou o clube que tem que ser punido? O Sport, que olha aí o cadeado de bicicleta que estava na arquibancada. Pelo amor de Deus, né, família vascaína? Esses 3 pontos têm que vir pra gente aí e a gente já pode comemorar diante do Criciúma. É isso. Quero destacar aqui também, para finalizar, o nosso vídeo que o Levenciano, né, se pronunciou através das suas redes sociais e disse o seguinte, tá aí a postagem dele, ó, que o Sport Clube Recife seja severamente punido pelas cenas lamentadas assistidas hoje na partida entre Sport e Vasco. É inadmissível assistir a cena de uma mulher sendo covardemente agredida. É inadmissível assistir atletas do Vasco correndo e deixando o campo para escapar das agressões de torcedores que conseguiram adentrar ao gramado com suposta facilitação e orientação de quem deveria estar ali justamente pelo contrário para garantir a segurança. Esta que pela lei deveria ser garantida pelo mandante da partida, é o que a gente está falando aqui, né? Como advogado e especialista na questão, coloco-me à inteira disposição do Departamento Jurídico do Vasco para auxiliar em possível imbróglio jurídico. Tá aí, família vascaína, toda ajuda é bem-vinda, o Vasco tem que correr atrás dessa situação, correr atrás desses 3 pontos, sim, né? E eu concordo completamente aí com o Rizek. Colocar a invasão de campo a uma provocação do Raniel é um absurdo. Todos que estão falando isso aí são as palavras do Rizek e eu concordo, é um absurdo. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.